hoje eu vou fazer uma nega maluca. É uma coisa muito simples, um bolinho simples que a maioria das pessoas sabe fazer. O meu bolinho não deixa de ser simples, mas ele é muito gostoso. E hoje eu vou aqui nesse vídeo te ensinar como fazer ele. Então, se você quer ver o vídeo e gostou, deixa o like e se inscreva aqui embaixo no canal e ative as notificações. Antes de tudo, eu vou pré-aquecer o forno. Meu forno é um forno elétrico, mas se o seu forno for a gás, não tem nenhuma diferença. A única coisa que você tem que ficar de olho é que cada forno é único, é um forno. Então, se o seu forno não for assim, você pode regular do tempo que você achar melhor. Eu vou colocar no tempo 60 minutos e a temperatura 180 graus. Mas Elisa, o bolo vai ficar 60 minutos no forno? Não, gente, mas esses 60 minutos eu vou conversar com vocês, mostrar tudo, fazer a massa, colocar a massa na forma e colocar aqui dentro. Quando eu colocar o bolo aqui dentro, eu vou regular certinho o tempo e falo pra vocês. Bom, voltando aqui, eu vou mostrar rapidamente os ingredientes. Aqui tem 2 ovos. Aqui tem 1 xícara de açúcar, 1 xícara de achocolatado ou chocolate em pó. Eu gosto muito nesse bolo de usar Nescau. 2 xícaras de farinha de trigo. Aqui dentro, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem, mas tem 1 xícara de água e 1 xícara de óleo. E aqui 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 pitadinha de sal. Bom, gente, antes de começar tudo, eu já deixo a forma pronta, untada, porque essa massa é uma massa que cresce muito rápido, porque como eu falei, tem 1 xícara de água e 1 de óleo aqui, então isso a gente vai ferver e isso faz com que a massa pré-aqueça, então ela tem que ser transportada rapidamente para a forma e para o forno. Então eu vou pegar aqui uma forma, essa não é a maior forma que a gente tem aqui, é uma forma normal, média. Eu gosto de untar com um pouquinho de óleo, mas se você quiser desenformar, você depois do óleo passa um pouquinho de farinha, ou ao invés do óleo, manteiga. Eu gosto muito do óleo. Então ponho aqui um fiozinho e pode ser com guardanapo, eu vou usar aqui um pincel, vamos assim dizer, e espalho muito, muito bem. Ó. Não sei se vai dar pra ver, mas eu vou espalhando assim. E esse tempo é super rapidinho. Não custa nada você já fazer isso antes. Antes de eu começar a aprender realmente sobre fazer essas coisas, sempre deixava pra untar a forma depois que a massa estava pronta. Às vezes porque eu esquecia mesmo, ou às vezes porque eu ficava com preguiça de fazer isso. Gente, não é necessário você fazer isso sempre antes da massa, tá? Até porque às vezes se a sua massa, até se a sua massa tem que descansar, é muito bom você fazer isso depois, porque já é uma coisa pra fazer. Se você quer se adiantar, pode fazer agora. Mas essa massa em específico que eu vou fazer, da nega maluca, como eu falei, o óleo e a água vão pré-ferver a massa. Então ela tem que já ser logo levada pro forno. Então, aqui, ó, terminei de untar. Muita gente acaba sendo como eu, esquecendo de untar e esquece que tem que untar. Então, daí, a pessoa põe a massa aqui sem untar, sem nada, o bolo gruda e já é. Bom, agora que eu já untei a forma, não sei se vai dar pra ver, mas tá bem untadinha, eu reservo ela. E vou pegar aqui o meu bolo. Você pode fazer em batedeira, é sua opção. Aqui eu tenho 1 colher de pau e um fouet. Você escolhe. Eu gosto de usar os dois. Bom, então como eu mostrei os ingredientes, agora eu vou utilizar 2 ovos. Aqui, ó, 2 ovos. E 1 xícara de açúcar. Mas essa 1 xícara de açúcar a gente vai dividir em 2 metades. Então a gente coloca metade aqui. Bate bem. Agora nessas primeiras partes, eu gosto de usar bastante o fouet. Mas se você não tem fouet em casa, ou simplesmente não gosta dele, prefere 1 colher de pau ou outro instrumento, não tem problema. Agora que eu já dei uma mexidinha, ó, o ovo já se desfez, o açúcar tá bem dissolvidinho,
eu vou colocar o outro terço. Outra metade. Agora, continua mexendo, sem segredo, né? Bom, aí fica uma mistura bem homogênea. Você já percebe que essa mistura já fica um pouquinho mais consistente, ó. Mas lembrando, o açúcar ainda não se dissolveu totalmente. Depois que a gente faz esse processo, é bem legal dar bastante mexida. Na verdade, mexer bem, né? Mexida foi bom. Por quê? Porque depois que a gente põe a farinha de trigo, se você bater muito a sua massa, muita gente comete esse erro para tirar aqueles gruminhos, você acaba fazendo glúten na sua massa. E isso não é muito interessante para bolos. Para pães, né, é muito interessante, mas para o bolo não tanto. Mas também é opcional. Bom, depois que a gente bateu aqui e ficou mais esbranquiçado, a gente reserva. A gente pega o nosso óleo e a nossa água. Eu já deixei numa panelinha, né? E a gente põe ferver. Vou colocar aqui no meu fogão. Fogo baixo. E daí depois, aquilo ali demora um pouquinho para ferver, porque a gente quer que ferva aquilo ali. Então, depois que eu coloquei isso daqui, eu vou vir com o Nescau. O Nescau não tem muitos gruminhos, então eu não vejo necessidade aqui de necessariamente ter que peneirar. Mas se você preferir, sem problema. Então, que nem a história do açúcar, né? Eu vou colocar tudo e vou bater aqui ele. Gente, por que eu não coloco tudo de uma vez? Tipo, ovo, açúcar e Nescau. Porque primeiro, não é que não vai dar certo, não funciona. Mas porque é muito mais difícil de bater, demora às vezes muito mais. E aí sim você vai começar a ter gruminho. Então depois no final, você vai ter muito gruminho para dissolver, o que não é tão legal. Vou colocar aqui o restinho de Nescau, que não é muito. E vou batendo. Agora, se a nossa produção puder vir aqui um pouquinho mais perto, eu vou aqui mostrar pra vocês que a nossa massa já fica mais durinha, mais consistente. Aqui, tá vendo? Então, por isso que eu já coloquei o óleo e a água ferverem. Bom, agora, enquanto a água e o óleo fervem, você tem duas opções. A primeira é ficar mexendo e a segunda é deixar a massa parada. Eu deixo a massa parada porque não faz tanta diferença se você continua mexendo. Então, quando eu tô com um pouquinho de pressa, ou quando eu quero que ferva rápido, eu ligo o fogo mais alto, mas fico de olho. E já reservo um pano, que meu pano está lá. Olha lá, já volto ali um minutinho. Porque isso daqui fica bem quente, então um paninho sempre ajuda, não é mesmo? Então a gente só vai dar uma esperada, o nosso óleo tá quase aquecendo. Produção, quer vir aqui mostrar? Então, ó, pode ficar vendo que tá começando a formar umas bolinhas, né? Isso é normal e muita gente tem essa dúvida de saber quando o óleo e quando a água já ferveu. Então, o que é isso? É quando o óleo e a água, eu vou falar de óleo só, mas tem água junto, começa a fervulhar, como uma água normal. Isso é 100% normal e vamos deixar ali. Logo eu volto com vocês. Bom, gente, o meu óleo aqui já ferveu, vou mostrar pra vocês. E como eu falei antes, mas esse negócio de pegar, que eu esqueci o nome, fica bem quente, então eu sempre pego É o pegador. com um paninho. Mas aqui, nesse caso, eu só tô pegando pra mostrar pra vocês, realmente. Fervulha mais, tá? Mas é que eu já desliguei o fogo. Então a gente deixa reservadinho. E antes da gente colocar o óleo com a água aqui dentro na massa, a gente vai colocar as 2 xícaras de farinha. Eu não peneiro
porque é muito simples de fazer essas bolinhas, esses gruminhos, né, com óleo e água quentes, principalmente. Então eu vou colocar aqui tudo de uma vez. Lisa, mas você não dividia por metades? Sim, gente, mas aqui é muito mais fácil fazer com tudo de uma vez, porque eu já vou vir com o óleo e com a água logo em seguida. Então fica assim, como o açúcar, os ovos e o Nescau já estavam meio durinho, vai parecer que pronto, não vai dar certo, mas vai dar sim. Pego o óleo e jogo tudo de uma vez. E gente, se você quiser aumentar a receita, pode só colocar uma vez a mais o que eu tô colocando, né? Super simples. Então, eu venho mexendo. Aqui, você vai dizer, meu Deus, Elisa, você disse que é fácil desmanchar os gruminhos, né? Porque realmente, olha só a aparência. Parece que não vai dar nada certo, que o seu bolo vai ficar cheio da... Eu chamo de gruminho. Comenta aqui embaixo como é que vocês chamam. Aqui em casa é gruminho, mas essas pelatinhas, bolinhas de trigo. Então aqui, você pode ver que vai começar a ficar mais molhadinho, né? Ó. Vai ficar mais consistente. Então você pega seu fouet e começa a bater mais agressivamente, vamos falar assim. Aí depois você vai partir para a colher de pau. Também dá para ser essas espátulas assim, ó. Eu até gosto mais delas para tirar bem toda a massa para colocar para forno. Mas se você vê o que tem, pode ser até uma colher normal, gente. Isso não importa muito. Agora que os gruminhos também, como é que eu posso falar? A maioria deles já se desfez, mas ainda tem, tá? Eu vou logo partir para a colher de pau. Mas assim, se você e sua família, ou simplesmente você, se só tem você nessa casa, no seu apartamento, não importa se tem ou se não tem esses gruminhos, não precisa mexer muito não. Coloca o fermento e o sal, mexe, põe na forma e deu. Mas eu gosto de tirar, acho que a maioria das pessoas gosta. Então agora eu vou partir aqui para a colher de pau. Tirar o excesso é bom, né? Todo mundo gosta. Que for fazer as coisas tem que aproveitar, né? Então, eu tenho uma dica com a colher de pau que funciona como se fosse uma batedeira. Se você não quer fazer na batedeira, você pega a colher de pau e vai fazendo assim. E vai passando como se fosse uma batedeira. Essa técnica é muito boa, mas ela não tira 100% dos gruminhos, mas ajuda e muito. Eita! Então aqui, eu também venho e aperto assim, ó, que ajuda muito mais. Bom, olha só a consistência da nossa massa. Se você conseguir fazer assim, ó, um cocôzinho e ficar assim por um tempo, tá ótimo. Agora, nós vamos colocar o fermento e o sal. Aqui tem exatamente uma colher de sopa de fermento e uma pitadinha de sal, aquela pitadinha bem generosa, de vó, vamos assim falar. Então, eu ponho todo o excesso e mexo. E essa dica parece meio boba, a maioria das pessoas que faz bolo sabe, né? Que é que depois que põe o fermento, não pode mexer muito massa. E sim, isso é verdade. Mas não é que você põe o fermento, nem precisa mexer assim, ele nem precisa dissolver na massa inteira, que se eu continuar mexendo vai dar ruim. Não, você pode mexer bem. Só que depois que você põe o fermento, o ideal é que você ponha na forma, essa massa, ponha na forma e ponha no forno. Porque enquanto o forno começa a cozinhar a massa já dá o tempo de descanso. Se você mexe muito, ela não consegue descansar e não vai ficar bom. E nesse bolo tem que acertar bem a quantidade de óleo e de água, porque muitas vezes a gente fala que é mais
uma xícara, tipo aqui, todo momento que eu falei uma xícara, é uma xícara assim, de 200 ml. Mas, às vezes você não sabe, eu vou encher até o topo, eu vou encher até um pouquinho, eu vou encher só até isso. Então tem que ficar atento, se você quiser pesar. Eu tenho balança em casa, mas eu já sei de qual essa receita há muito tempo, então eu não preciso. Mas se você não sabe, não decorou ainda, é bom pesar. Bom, então a massa tá pronta. Eu coloco ela aqui na forma. Eu gosto de fazer assim os quadrados, porque daí eu acho melhor pra espalhar a massa depois, né? Mas você coloca aí do jeito que achar melhor. E olha como a nossa massa fica bonita. E se acontecer, isso não é sempre que acontece, tá? Mas se acontecer da sua massa ficar um pouquinho mais líquida do que grossa, não tem problema. Essa é uma massa que não tem problema com isso, só que também não pode ficar um rio. Tem que ficar consistente de certa forma. Gente, vocês estão gostando da expressão que eu tô falando? Deixa aí nos comentários. Eu raspo bem. E antigamente, quando eu não sabia fazer bolo, que minha mãe fazia bolo, eu amava essa parte. Eu odiava ficar no processo com ela, mas eu amava essa parte, porque eu pegava uma colher e comia esse resto de bolo. Acho que toda criança fez isso, né? Comenta aí se você é uma pessoa que nunca fez isso na vida. Bom, e daí com o bolo quase já espalhado, dá uma espalhada aqui com a espátula, com a forma já pintada. Vou fazer um barulho. Então daí, eu já faço esse processo, vocês vão ver que nos cantinhos não foi toda a massa. Mas, como eu falei, a forma vai ficar paradinha, descansando, vai bem pros cantinhos. Então aqui no forno pré-aquecido, a 180 graus, coloco a forma. Daí lembra que no início do vídeo eu falei que eu ia ajeitar o tempo? Eu coloco 30 minutinhos, de 25 a 30 minutinhos. Né? Mas como eu falei, depende de forno para forno. Então, quando o bolo já estiver pronto, eu volto aqui, tiro para vocês e mostro como eu faço a cobertura. Então, tchau!